Olá, nós damos início então ao terceiro vídeo sobre o tema de administração da própria vida. Hoje, o conteúdo que nós vamos abordar é sobre administração do tempo, que é uma questão que está inserida dentro da administração da própria vida. Um conceito que não sei se você tem, mas o tempo é a coisa mais democrática que se tem no mundo. O dia do Mateus tem 24 horas, o meu tem 24 horas e o seu tem 24 horas. Então, a coisa mais igualitária, mais uniforme talvez que a gente tenha no mundo é o tempo. Todo mundo dispõe do mesmo tempo. Todo mundo que viveu o dia de ontem dispôs das mesmas 24 horas. Então a questão não está no tempo, está em como que a gente administra o tempo que a gente dispõe. A prioridade ela entra como uma questão chave para a gente dispor o nosso tempo. Muitas vezes a gente pensa do seguinte lógica: eu não tenho tempo, por exemplo, para fazer uma atividade do trabalho, eu não tenho tempo para fazer um exercício que um determinado professor passou, eu não tenho tempo para visitar uma tia minha da família. E eu acho que aí talvez a gente precisa começar a inverter a lógica. Talvez o melhor jeito de dizer é o seguinte: eu não tenho prioridade, não é minha prioridade visitar minha tia, não é minha prioridade fazer esse exercício, não é minha prioridade fazer essa atividade no trabalho, as minhas prioridades são outras. Então, quando a gente começa a olhar com essa ótica diferente, ou seja, não é que eu não tenho tempo, é que eu não tenho prioridade para aquilo, algumas coisas começam a saltar aos nossos olhos. Pode ser que eu não tenha prioridade para me visitar minha tia essa semana, mas dentro desse mês, tendo em vista que ela está com um problema de saúde, eu preciso organizar um tempo para ir lá, ou para fazer uma ligação, ou para fazer essa visita, para fazer outras atividades. Então, esse conceito de prioridade, ele é muito importante para a gente. E aqui precisa de, talvez até deixar doer um pouco essa mudança de conceito, meus irmãos. O que eu quero dizer? Às vezes nós estamos acostumados a nos esconder nessa frase que o Tiago falou. Eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. Mas é preciso dizer diferente. Meu amigo, eu não tenho tempo para você, eu não tenho tempo para essa missão. Não. Eu coloco meu tempo em alguma coisa e tenho prioridade para outra. Então vamos realmente mudar essa fala. Faz esse exercício por um mês, não use mais eu não tenho tempo para, e começa a usar eu não tenho prioridade para. Assim você vai perceber e vai se conhecer e vai deixar às vezes doer, mas vai começar a conseguir administrar melhor o seu tempo e entender melhor toda essa dinâmica. Vamos parar de esconder nessas coisas que jogam a responsabilidade da nossa vida para o externo, uma vez que ela é interior, ela é prioridade pessoal e escolha intransferível de cada um. A vida nossa ela tem ritmos que são marcados. Se a gente olha dentro da realidade da igreja, por exemplo, nós temos alguns ritmos que marcam a nossa vida. Quando a gente é criança, a gente é batizado. Quando a gente começa, dentro da infância ainda, a crescer um pouco mais, a gente faz a primeira comunhão. Depois, na adolescência, a gente recebe o crisma. Quando a gente está adulto, ou a gente recebe, em muitos casos, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, por aí vai. Então existem alguns ritos que marcam o ritmo da nossa vida cristã. Quando a gente olha como um todo, se a gente pensasse em dividir a nossa vida em 4 fases, aqui a gente usa um pouco do conceito que está proposto pelo Anselmo Grun no livro da administração espiritual do tempo, que ele fala o seguinte: se a gente dividisse a vida em 4 etapas, na infância, na idade jovem, por exemplo, que seria o início da idade adulta, uma idade mais madura e na velhice, ou na melhor idade, como a gente queira chamar. Quando a gente olha, tem características que são peculiares de cada uma dessas fases da vida. Não sei se você tem essa sensação, mas eu acredito que sim. Quando eu era criança, o dia para mim parecia ser infinito. Então, a percepção que eu tenho do tempo hoje ela é muito diferente da percepção do tempo que eu tinha na infância. E isso talvez esteja um pouco associado a um fato que é o seguinte: quando eu era criança e ia jogar bola, por exemplo, eu estava 100% ali pensando no futebol. Eu não pensava no que eu ia fazer amanhã, o que eu ia fazer à noite, o que ia acontecer daqui a uma semana. Para mim isso era secundário. O prioritário era ali, viver aquele momento, exercitar o futebol. Então, quando eu consigo estar 100% no momento, a minha dimensão de tempo ela começa a mudar. Então a criança tem essa capacidade. Hoje eu não tenho essa capacidade. Eu estou aqui falando com vocês, mas minha cabeça também está ligada num bocado em N situações.
Então, a minha dimensão de tempo ela começa a alterar, né? E a criança tem as particularidades dele, né? Da mesma forma, quando a gente está numa idade que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo está presente, que é na idade adulta, no início da idade adulta, por exemplo, né? Que seria uma fase assim, né? Entre a adolescência e a maturidade que a gente poderia chamar, a gente está muito focado no quê? No trabalho, em constituir uma família, né? Em encontrar nossa vocação, em construir uma residência, em construir uma estabilidade profissional e por aí vai. Depois a gente começa a entrar numa outra fase que o nosso olhar está muito perpassado assim, né? A gente vê muito isso, né? Dando um exemplo claro assim, né? Os nossos pais, eles têm um tratamento diferente com os nossos filhos do que tiveram com a gente. Por quê? Quando eles estavam na função de pai, eles estavam nessa fase da vida que a gente está hoje. E aí o olhar era diferente. Então as necessidades eram diferentes, as necessidades dele no tempo eram diferentes. Lá não, ele já está mais maduro, ele já tem uma forma diferente de cuidar dessa relação com o mundo, né? Quando a gente chega, né, na última etapa da nossa vida, assim, que é a velhice, a gente já começa a ver o mundo de uma forma diferente, né? A gente já olha para o mundo com mais tolerância, com mais tranquilidade. E isso é importante a gente dizer nesse momento aqui, porque não dá para um idoso querer viver a vida como uma criança. Não dá para mim querer viver a vida como um idoso. Então a gente precisa compreender em que parte da vida a gente está alocado. Então, se você quiser aprofundar nesse conceito, aí dá uma olhada lá no livro, é bem interessante. E esse perceber é muito interessante. Quando a gente olha para essas 4 etapas que o Tiago falou da vida, é claro, mas às vezes nós não percebemos, vamos supor na nossa vivência, na sua vivência de muro ou qualquer que seja a sua vivência, que também tem o seu ritmo quando você estava no vestibular, depois teve um ritmo, não muda tanto, mas enfim, muda algo, entrou na faculdade, está formando, se casou, enfim, ou até mesmo teve um problema familiar, ficou muito mal. Isso gera ritmos diferentes, meus irmãos, e isso é bom para alimentar aquele autoconhecimento para conseguir viver bem cada tempo. Puxa vida, eu estou aqui atualmente estou formando, eu preciso de entender que algumas coisas eu vou precisar de focar, porque o meu ritmo tem um ritmo próprio da formatura, que talvez não é tão tranquilo igual no último semestre, que tinha várias atividades, mas eu podia ter um pouco mais de tempo, entende? Isso vai nos dando sensibilidade, tranquilidade, para entender o que passou, entender o hoje e conseguir viver bem. Lembrando, pessoal, que essa falta de tempo que pode ser gerada aí, que pode ser vivida por nós, ela gera sérios riscos, né? Ela pode gerar riscos importantes. Bom, se a gente começa a viver fora daquela parte da vida que a gente é chamado de viver, isso pode gerar riscos na nossa saúde, isso pode afetar seriamente os relacionamentos, né, os sentimentos nossos, aquilo que a gente traz dentro da gente, e trazer sérias consequências na nossa vida espiritual, né? Se a gente vive numa etapa da vida e quer, por exemplo, estar alocado em outra, isso pode trazer riscos muito sérios, né? Para a nossa vida espiritual, para os nossos relacionamentos e para a saúde como um todo. Então, estar atento a isso é muito importante. E aí é muito importante essa percepção. Eu preciso dedicar um pouco ao meu corpo para não ter esse risco à saúde, às pessoas à minha volta, a Deus, senão as coisas vão, como o Tiago falou, desencaminhando. E aí você percebe, puxa vida, mas difícil organizar o tempo. Não diga eu não tenho tempo, já tirando essa frase do vocabulário. Mas realmente você pode dizer, puxa vida, está difícil organizar as prioridades do tempo, porque não é fácil mesmo, irmão. É uma dor que eu sofro, o Tiago sofre, todos vamos sofrer. O salmista pede a Deus em dado momento, Senhor, me ensina a contar bem meus dias, me ensina a organizar meu tempo. Ou seja, isso é uma coisa sempre aí existente. Mas tem coisas, pessoal, que a gente não percebe, mas que nos ajudam a ganhar tempo. Ganhar entre aspas, por quê? Porque ninguém ganha tempo, nós temos 24 horas, né? Às vezes usar esse termo ganhar e perder tempo é até um problema, mas vamos pensar em coisas que nos ajudam a talvez viver melhor, etc. Por exemplo, pessoal, um ciclo muito simples. Se eu estou bem, aquilo que eu me propor a fazer no meu tempo, o que quer que seja, uma oração, um relacionamento, um trabalho propriamente dito profissional, vai ser feito bem. Se foi feito bem, de uma forma genérica, eu vou fazer só uma vez.
E assim, eu ganhei tempo, na verdade? Não, mas é muito claro. Muito prático, todo mundo já viveu. Eu estou na dúvida, eu vou dormir ou eu vou estudar? Aí eu chego, preciso de estudar, mas eu não estou bem, porque eu não dormi. Aí eu começo a ler e durmo. Aí eu nem dormi nem estudei, né? Não fiz bem nenhum dos dois. Aí eu tenho que fazer de novo amanhã. Aí começa a entrar nesse ciclo. Ao passo, se eu tivesse, claro, é um desafio, mas ao passo se eu tivesse, não, agora eu marco que eu durmo. Amanhã eu acordo e estudo. Talvez você dormiu um tempo menor, você estudou um tempo menor, mas você fez as duas coisas bem, você fez uma vez só, você ganhou tempo. Você não precisou ficar repetindo aquilo ali. Isso expande para as mais diversas áreas, pessoal. Não estou bem, não faço a coisa bem. Ou vou ficar frustrado, porque se for, por exemplo, um relacionamento, você não vai fazer de novo. Você machucou alguém e depois você vai ter uma outra chance igual no estudo? Não. Ou no estudo, deixa pra lá. Então isso é importante, pessoal. E aí a gente vai percebendo que nós precisamos cuidar de nós, recordando aquela questão da frase do Papa, do olhar para o próprio coração, para os sentimentos, cuidar bem de nós mesmos. Porque se você não cuidar de você, meu irmão, deixa eu dizer, ninguém vai cuidar. Deus está sempre a cuidar de nós, mas Ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa que você o ajude a cuidar de si de forma prática. E aí você vai cuidar de si, vai estar bem e vai ganhar tempo. E vai conseguir viver bem todas as coisas. Por exemplo, pessoal, eu vou dar aqui 4 formas de cuidar de si para ganhar tempo. Se você quiser pensar, para fazer as coisas de uma só vez. Mas também podia pensar para viver melhor, né? Eu prefiro pensar assim para ser mais feliz. Mas se aplica a tudo. Se colocar na presença de Deus é uma forma de cuidar de si muito boa. Vamos ter uma prioridade de oração, meus irmãos? Vamos fazer isso é bom. Outra coisa, estar com quem se gosta. Puxa vida, eu estou aqui com o Tiagão, nós estamos gravando um vídeo, mas a gente às vezes vai jogar um futebol, às vezes a gente vai conversar um pouco numa dificuldade. Isso é cuidar de si, sei lá, na realidade familiar, no namoro. Isso é cuidar de si. Isso faz bem. Uma atividade física, meu irmão. Puxa vida, talvez dormir um pouco mais, questões mais físicas mesmo, né? Nós somos corpo também. Isso faz bem, isso é ganhar, não é perder tempo. A doação no serviço, enfim, tantas coisas que nos fazem bem. Podem ser desafiadoras, cada um tem sua particularidade, mas são importantes, naquela lógica. Vamos fazer bem as coisas, estar bem em cada momento, para conseguir viver bem, não viver perdendo tempo e se frustrando. Nós temos conversado um pouco sobre essa questão da prioridade, né? Tem uma frase desse livro que a gente citou que diz o seguinte: quando Deus e não as expectativas e as reivindicações de outras pessoas governam o meu tempo, então meu tempo se cumpriu, pois é tempo agradável, tempo no qual eu respiro e realmente vivo, em vez de ser vivido. Então é muito importante, a gente já vem falando isso desde o primeiro vídeo, essa questão da confiança, de colocar, de ofertar, de entregar a nossa vida a Deus. E perceber, nesse gerir do nosso tempo, qual é a vontade de Deus a respeito de como eu organizo o meu tempo. E não a expectativa do João, do Pedro, do Manuel, e não as reivindicações dessas pessoas, como a gente já disse. Mas quando eu percebo que Deus que fala dentro de mim, através daquela fonte cristalina do Espírito Santo, governa o meu tempo, aí se cumpriu um tempo que é agradável a Deus, um tempo que é favorável, um tempo que vai ser para mim um tempo de crescimento, um tempo que não vai me levar ao esgotamento. Realmente eu vou viver com tranquilidade, com serenidade. Isso está muito atrelado a um conceito de que eu preciso ser protagonista da minha história. Sou eu que preciso construir isso, logicamente, contando com a graça de Deus, com o auxílio dos irmãos, mas é uma tarefa que me compete, que foi incumbida a mim. Então, nesse processo de gerir o tempo, eu que preciso escolher quais são as melhores formas de organizar isso. Essa atividade eu não posso delegar para outra pessoa. Ah, mas fulano é tão experiente na gestão do tempo, se organiza tão bem, eu posso ouvi-lo, aprender com ele, mas eu não posso delegar para ele a organização do meu tempo, porque isso é uma tarefa que me compete. Sou eu que conheço as minhas necessidades, as minhas demandas, sou eu que consigo perceber o mover de Deus em mim. Então eu posso ouvir o outro, acolher o que o outro tem a colocar, isso é muito positivo. Mas eu preciso ser protagonista nesse aspecto de organizar o meu tempo, de como que eu vou dispor do tempo que eu tenho. E assim a gente começa a viver essa dinâmica que diz a frase do livro: realmente vivo em vez de ser vivido, né?
Quantas vezes a gente é regido pelas expectativas exteriores, como o Tiago bem disse. Claro, você pode trazer uma expectativa interior e agir em cima dela, mas aí a gente começa a perceber esse tempo de graça, tempo de autonomia. E nesse sentido nós vamos autonomia sua, da sua escolha, junto com o que Deus te coloca, né? Organizando bem, lembrando todos aqueles pilares da nossa vida: família, missão, estudo, trabalho, relacionamentos, enfim. Então, pessoal, nós vamos agora propor uma dinâmica final para essa questão do tempo. Nós propomos esse quadro. É um quadro interessante, ele dispõe 4 quadrantes, né? Ali em cima tem urgente, não urgente, ao lado importante, não importante. E aí, a proposta é qual? Temos aí algumas questões, mas primeiramente, disponha nesse... E faz um quadro desse no folha de papel. Quadrante 1 é o que é urgente e importante. Quadrante 2 é o que não é urgente, porém é importante. Quadrante 3 é o que é urgente, mas não é importante. E quadrante 4 o que não é urgente e não é importante. Você lembra aquela lista que você fez de coisas que você ia fazer no dia? Pegue ela e vá pegando cada coisa e coloque no quadrante. Ah, isso aqui é urgente e importante. Tem uns exemplos aí que pode te ajudar. Isso aqui não. Talvez ilumine mais com novas coisas e preencha esse quadro. Diante do que você põe seu tempo, preencha esse quadro. Bom, dado esse tempo de preenchimento, vamos refletir um pouco, né, sobre esse quadro. Por exemplo, pessoal, ele nos ajuda a perceber qual que é a nossa prioridade e nos ajuda a perceber também alguns riscos. Por exemplo, tem coisas que são urgentes e importantes, é verdade. Tem uma crise, um problema urgente e inadiável, de fato, o que nós vamos fazer, né? Mas quando o nosso dia vive 100% na dinâmica do urgente e importante, nós vamos ficando tão cansados que facilmente a gente se desloca, desliza e tem essas setas para o não urgente e não importante. Percebe? Se você está em crise, daqui a pouco qualquer coisa que pode acontecer, você quer fazer aquelas coisas assim mais besta, podemos dizer, simplesmente para fugir desse quadro de tensão. Então isso é uma tendência nossa, nós vamos entender para conseguir lidar com o nosso tempo. Outra coisa, meus irmãos, existem essas coisas urgentes e não importantes, né? As notificações ali do celular, muitas vezes o WhatsApp, atividades da moda, como diz aqui o exemplo, enfim. Mas são coisas que não são importantes, não agrega nada à nossa vida, mas como elas ficam gritando, né? Ficam falando, a gente dá atenção. Será que não é o momento de tirar isso um pouco? Sempre nas perspectivas, não vou falar aqui que você tem que ser mais um lado ou outro, porque isso compete a você, mas vamos refletindo. Ao passo que tem coisas que são muito importantes, mas não são urgentes. E a gente, esse quadrante de cima do importante e não urgente, você tem dedicado tempo a ele, por exemplo? O planejamento. Quanto tempo você gasta no planejamento? O planejamento não grita para você, ele não é urgente, ele não fala venha me planejar aqui, como um WhatsApp fica lá bombando de notificações. Mas se você se planeja, você vive bem seu dia, você consegue organizar melhor tudo. A recreação, o lazer é muito importante. Aqueles cuidados de si que a gente fala é muito importante, mas não é urgente, não vai gritar para você. Dizem alguns teóricos que se você dedica mais tempo ao que é importante, não urgente, essas questões que o quadro diz, desenvolver relacionamentos, identificar nova oportunidade, aprender criatividade, criação, etc., você vai conseguir viver bem seu dia. Claro, todo o nosso dia vai ter um pouquinho de cada quadrante, mas perceba os riscos de cada um, para que nós possamos dispor melhor nossa vida, sem cair nos extremos e nos problemas que podem ser, que a gente tratou um pouco aqui. Bom trabalho aí, um grande abraço. Existem tantos nesse mundo que não conhecem Jesus, ou que na força ciência